do segundo COMPS, cujo tema é Economia Solidária e Questão Ambiental, a experiência dos trabalhadores e dos ativistas e recursos para a política pública de economia solidária. Para compor a mesa, eu quero convidar então o Adolfo Santoro Roma, que é representante do Fórum Paulista de Economia Solidária. O Arildo Mota Lopes, que é presidente da União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, a Unicopas. O Leonardo Pinho, que é representante da Associação Nacional da Agroecologia, a ANA. E Sandro Pereira Silva, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Nós combinamos então que cada um dos nossos convidados terá de 20 a 25 minutos para a apresentação e depois nós abriremos para um debate. Então vamos dar início agora com a fala do Adolfo. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente agradecer o convite, Abel e André, aí da Associação Brasileira de Pesquisadores em Economia Solidária. Nós do Fórum Paulista entendemos que esse encontro e esse convite para nós tem um significado muito especial, porque, sem dúvida, os pesquisadores, aqueles que fundamentam, aqueles que teorizam, precisam estar juntos com os ativistas que somos nós. Isso vai dar realmente grande contribuição no desenvolvimento desse processo. E como ativista, muitas vezes a gente não tem tempo para sistematizar. Nós somos um pouco bombeiro, né? No cotidiano da gente, a gente começa a se deparar com vários e vários problemas e estamos sempre aí procurando solucionar esses problemas. Bom, além de estar integrando aqui a executiva do Fórum, eu também assessoro a Coeficiente ABC. O que é a Coeficiente ABC? É uma cooperativa de segundo grau de catadores e catadoras de materiais recicláveis lá da região do Grande ABC. Nós temos lá na Coeficiente ABC 7 cooperativas de primeiro grau. Tá? Essas cooperativas, nelas, 6 delas são presididas por mulheres, tá? E uma apenas por homem. Tá? Bom, eu vou inicialmente falar um pouquinho sobre o que é esse Fórum Paulista. Tá? O Fórum Paulista foi criado lá atrás, em 2003. Né? É uma articulação de integrantes aí da economia solidária no segmento de empreendimentos, entidades de apoio e fomento e gestores públicos. Então a gente vem aí mensalmente se reunindo desde 2003, tá, na cidade de São Paulo e também de forma itinerante, às vezes, em outros locais. A gente entende que o Fórum, hoje, em diversos estados aí, é a trincheira mais importante que tem, tá, de atuação relacionada aí à economia solidária. Tá? Obviamente não é lá, talvez, o espaço mais adequado, mas é o que temos. Tá? A gente consegue aí reunir esses militantes para estar pensando, repensando, criando ações aí que visam estar avançando esse processo da economia solidária. Como que está formado hoje, constituído o Fórum Paulista? Nós temos hoje aqui no estado de São Paulo 11 regiões representadas. Tá? Dessas 11 regiões, tá? Desculpe,
11 fóruns regionais. Tá? Então, 11 fóruns regionais, dos quais, na totalidade de municípios integrantes, somam aí a 67 municípios. Então, os maiores municípios do estado estão conosco. A gente tem também agora um 12º Fórum Regional que está em processo de formação, que é aqui na região de Ribeirão Preto. Tá? Nós estivemos aí no sábado passado, tá? Onde eles fizeram a 5ª plenária do Fórum de Ribeirão Preto, com presença também de pessoas de outros municípios, e chegaram à conclusão que seria muito interessante a criação desse Fórum Regional de lá. Então, eles estão articulando também, tá certo? Da onde vem aí esses 11 fóruns regionais, tá? Da onde que a gente percebeu um pouco essa organização? Foi durante a fase de elaboração aí da nossa Conferência Estadual de Economia Solidária, que aconteceu lá na cidade de São Bernardo do Campo, nos dias de 15 a 17 de maio de 2014. Então, pontualmente, naquele momento, tá, nós tínhamos esse cenário, né, de 11 fóruns regionais, constituindo aí, tá, o Fórum Paulista. Então, o Fórum Paulista é uma reunião desses fóruns regionais. Tá? Para realizar a conferência estadual, nós tivemos aí 978 participantes. Por que a gente está citando essa questão pontual? Porque, como foi dito ontem, né, o movimento de economia solidária oscila meio efeito sanfona. Né? Às vezes tem mais militante, às vezes menos, né, atuando nesse processo. Nos momentos áureos da economia solidária, quando tinha aí vários recursos, né, de editais, as nossas reuniões do fórum chegavam aí a 150, 200 pessoas, dos quais metade eram representantes, gestores públicos. Então, hoje diminuiu bastante, né, com essa crise, isso em todo o país, né, e vários movimentos, não só na economia solidária. Então, nós estamos num momento aí bastante complicado, em relação às lutas dos trabalhadores como um todo, e o movimento de economia solidária não poderia ser diferente. Aquela conferência estadual serviu, tá, como fonte para a gente estar colhendo informações e também delegados, representantes para a nossa Conferência Nacional de Economia Solidária, que aconteceu em Brasília, lá no dia de 26 a 29 de novembro de 2014. 1.600 pessoas, 1.600 delegados foram tirados aí, de todos os estados do país, para estar integrando aí essa Conferência Nacional. Então a gente pode dizer que, pegando por base aí essa questão, que realmente a economia solidária atingiu um grau de maturidade muito grande, né? Principalmente com essa quantidade, com esse volume, né, e a qualidade das participações. O fórum tem também alguns mecanismos aí de comunicação. Entre eles, a gente destaca aí o nosso portal da Economia Solidária, né, que é economiasolidaria.sp.org.br, e por meio deles, né, nós tanto concentramos aí os nossos documentos que nós elaboramos, quanto também, na medida do possível, né, vários estudos relacionados à economia solidária. E nesse sentido, Bel, né, eu acho que era legal, né, essas produções aí também, tá, dos pesquisadores aqui, estão sendo integrados. Aí a gente até se compromete, né, em tá colocando aí. Eu acho que isso também pode dar um estímulo muito interessante, né? Então, basicamente, esse é o nosso portal, tá? Nós também temos o nosso Face, né? Não poderia ser diferente. Também temos o Zap, né? Que são as nossas ferramentas aí de articulação da nossa militância, né? Algumas questões que a gente desenvolve, né, rotineiramente a nível de fórum, tá? Uma delas diz respeito à questão do CADSOL e DECSOL, né? O CADSOL e o DECSOL são fundamentais para a gente poder colocar aí a economia solidária no rol das políticas públicas.
que é CADESOL? CADESOL é o Cadastro Nacional de Empreendimentos da Economia Solidária. A ideia é a gente estar inserindo aí uma grande quantidade, né, de empreendimentos econômicos solidários de forma sistematizada, né, e esse cadastro possibilita a gente estar emitindo o DECSOL, que é a Declaração de Empreendimentos da Economia Solidária, né, que é ali o nosso RG, o nosso CPF, né, e por meio desse DECSOL, a gente espera que, né, seja reconhecido oficialmente, inclusive pelos poderes públicos estaduais, porque nacional já, de uma certa forma, nós já temos esse reconhecimento, para que a gente possa acessar aí recursos públicos por meio de políticas públicas. Então é fundamental para isso, né? Um dos grandes problemas da economia solidária é essa questão de ter essa carteira de identidade. Então esse é o nosso, entre aspas, aí, CNPJ, tá certo? E quem é responsável a nível do Estado de São Paulo para estar inserindo os empreendimentos no CADESOL, né, é o Fórum Paulista. Tá? Então essa é uma das nossas principais incumbências aí. Aí tem algumas imagens, né, como nós fazemos a nossa reunião. Ela também ocorre dessa comissão estadual, do Cadastro Estadual de Economia Solidária, mensalmente, tá? E algumas vezes a gente faz aí algumas atividades extras, né, em função da quantidade de demanda, tá? Aí nós temos imagem aí dos DECSOL, tá? Nós temos DECSOL específico para empreendimento formal, ou seja, aquele que tem CNPJ, e para aqueles empreendimentos que são informais, tá? O Fórum Paulista de Economia Solidária está sugerindo aí para a Senais algumas alterações em relação aos empreendimentos informais, né? Na medida que tem algumas que nós entendemos ser falhas, né? Porque o empreendimento informal ele está muito solto, né? E assim a gente concebe isso a nível nacional. Mas o que é empreendimento informal da economia solidária? Não tem documentação devidamente sistematizada, não tem registro, tá? Seja aí no cartório, seja aí nas juntas comerciais, né? E fica uma coisa muito solta. E a gente esteve aí em tratativas com o governo do Estado e de repente lá veio o presidente do Banco do Povo e falou: escuta, para a gente poder emprestar recurso para um empreendimento informal é muito complicado. E aí, nesse sentido, a gente está propondo uma série de alterações para ver se a gente consegue fazer com que o nosso cadastro efetivamente seja uma fonte de informações para possibilitar que esses órgãos públicos de financiamento consigam também fazer esse repasse. Tá? Hoje nós temos, a nível do Estado de São Paulo, no CADESOL, 1.255 empreendimentos. Eu atualizei isso aqui no dia 19 agora. Tá? E nós temos 194 empreendimentos que estão lá para que a gente possa analisar. Como é feita essa análise, né? Essa comissão se reúne, tá? E empreendimento a empreendimento nós analisamos. Tá? Necessariamente nós temos que ter informações qualificadas do empreendimento analisado. Então, ou alguém que conhece aquele empreendimento, ou representante do empreendimento tem que estar indo lá. Então é realmente um processo extremamente demorado, né? Às vezes a gente leva aí 30, 40 minutos para analisar cada empreendimento, né? E a gente entende que tem que levar isso muito, muito a sério, né? Porque eu acho que isso dá um pouco essa seriedade, inclusive, do próprio processo, né? A economia solidária não pode ficar muito solto, né? E a gente faz esse tipo de narrativa, inclusive, com o pessoal aí que está articulado e preparando também as introduções aí dos empreendimentos nos CADESOLs aí de outros estados. Desculpa, isso aqui era... vamos ver aqui alguns exemplos que
questões pontuais que nós aqui do Fórum Paulista tratamos, tá? Até para ter um pouco de ideia de como é a nossa prática, né? Nós realizamos aí várias e várias ações, né? Entre elas a gente está destacando aqui uma audiência pública para regulamentar a lei que cria o Programa Estadual de Economia Solidária, de fomento à economia solidária do Estado de São Paulo. É uma lei que foi aprovada lá em 2011 e até hoje está engavetada porque não tem regulamentação para ser aplicada, né? Então, a gente fez toda uma articulação a nível estadual, vocês estão vendo aí, é um espaço aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, né, para a gente poder fazer um pouco essa intervenção, né? Nós temos aí em cima um quadro em que está o secretário estadual de Emprego e Relações do Trabalho, recebendo aí uma proposta, né, de regulamentação que o Fórum Paulista elaborou, né? Outra intervenção também que nós realizamos foi aqui, inclusive na cidade de São Carlos, dia 17, 18 e 19 de novembro, tá? Onde nós realizamos a nossa plenária estadual de economia solidária, tá? Uma das questões mais significativas dessa plenária foi a gente estar aprovando aí esse documento, Economia Solidária, onde estamos, quem somos, onde estamos e onde queremos chegar. Tá? Então nós procuramos sintetizar aí nesse documento a nossa cara. Quem somos nós? Tá? Procuramos sintetizar aí o histórico, né, da economia solidária enquanto documentação e tirar aí uma posição nossa, ou seja, uma posição dos militantes. Tá? A ideia era a gente procurar fazer o mesmo discurso em relação aos conceitos existentes. A ideia também era conceituar de uma forma coletiva, tá, os diversos elementos aí que compõem a economia solidária. A gente estava sentindo aí que nós não tínhamos isso. A gente ouve falar, mas nós não tivemos aquele momento para falar, olha, o que é para nós essa questão. Então a gente elaborou esse documento e está aqui, inclusive está lá no nosso site, na Economia Solidária SP, né, quem tiver interesse pode acessar. Né? Aqui também nós procuramos elaborar uma análise de conjuntura vista aí sob a nossa ótica, né? Tá certo? Como está formado aí a sociedade a nível nacional, internacional e estadual, né, de acordo com a necessidade que nós temos de promover as mudanças. Um dos itens desse documento, tá, e eu vou até frisar, é em relação ao conceito de economia solidária. Tá? Então, nós nos debruçamos aí para tirar um conceito sobre esse tema que, aparentemente, nos parecia algo muito óbvio. Esse é um grande problema que nós temos, né? Olha, todo mundo sabe, né? E é isso, e a gente falou, bom, vamos ver o que é isso dentro de uma visão mais coletiva. Então a gente acabou construindo esse conceito que tem aí 5 ideias centrais que formam, né? Primeiro, a economia solidária é o conjunto de atividades relacionadas à produção, distribuição, comercialização, consumo, poupança, investimento e troca solidária. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Que pode ocorrer nos setores primário, secundário e terciário da economia. Quer dizer, hoje a gente percebe que a economia solidária tem aí sua força vinculada diretamente a 6, 7 atividades pontuais. Tá? A gente pega aí artesanato com cerca de 50%, né, de empreendimentos vinculados a esse segmento. Depois nós temos a agricultura familiar, nós temos aí o universo dos catadores de materiais recicláveis, o universo dos extrativistas, a área de alimentação, né? E pontualmente esses são os segmentos mais fortes. Há a questão também, outros, corte e costura, e aí vai em menor proporção, né, mas segmentado em poucas áreas. Quer dizer, de uma certa forma não atinge aí, né, ou atinge uma ínfima parte de cada um desses setores, seja primário, secundário ou terciário. Tá? E nosso entendimento hoje é que a economia solidária precisa avançar para todos os setores da economia.
né? E como fazer isso? Aí vem aquela ideia das políticas públicas, né? A nossa luta hoje é lançar a economia solidária, tá, no rol de políticas públicas para que a gente possa atingir esses 3 setores aí de uma forma mais contemplada, que leva em consideração a forma associativa com autogestão e democracia direta nas relações de produção. Esse é o coração, né, de um empreendimento solidário. Sem exploração e dominação entre seus membros e com justa distribuição dos resultados. Então, uma cooperativa, por exemplo, da economia solidária, não uma Copergaco, né, é uma cooperativa que geralmente trabalha em cima de horas trabalhadas. Então, os cooperados recebem em função do tempo que eles trabalham lá. Quanto mais hora, mais recebem. Tá? E aí tem um incremento que foi dado, inclusive, aqui, nesse nosso evento aqui de São Carlos, né? Que diz assim: e que visa também distribuir de forma justa e equitativa entre todos os gêneros os trabalhos de cuidados doméstico e familiar. A gente achou aí e considerou, né, que esse elemento, nesse momento em que nós estamos vivendo, nessa conjuntura, é de fundamental importância. Tá? Eu vou passar aqui agora, bem rápido, né, porque tem 5 minutos. Então a gente também procurou desenvolver um pouco uma reflexão sobre qual é a lógica, né, de um processo revolucionário a partir da economia solidária. Né? A gente entende o seguinte: um empreendimento econômico solidário, né, ele propicia essa horizontalidade, né, tanto no que diz respeito à gestão quanto à distribuição dos recursos. Então, se você tem aí vários e vários empreendimentos com esse mesmo conceito, né, esse conceito tende a ir para a sociedade. Tá? Então, nós dividimos, né, construímos vários e vários e vários empreendimentos, e aí a sociedade se modifica em função dessa questão. Né? Dessa forma, a renda também é melhor distribuída, porque no empreendimento a renda é distribuída. Tá? A democracia é praticada nas relações de produção, tanto a econômica quanto a política e a social, e irradia na sociedade como um todo. O que nos leva um pouco a esse tipo de reflexão de se já existe algum modelo assim. Países que possuem grande quantidade de empreendimentos com gestão coletiva democrática tendem a ser mais democráticos, possuem melhor distribuição de renda, melhor educação, e como exemplo, tá, a gente tem aí a Finlândia. Né? Recentemente nós tivemos aí, durante o processo eleitoral nos Estados Unidos, o Bernie Sanders, que estava participando nas primárias aí da eleição como a Hillary Clinton, e na época ele fundamentava o seguinte, né, que o socialismo que ele queria, tá, era o socialismo lá dos países nórdicos. Né? Obviamente recebeu aí uma chuva de críticas, né? Até o próprio primeiro-ministro aqui da Dinamarca que falou: não, nós aqui na Dinamarca não somos socialistas, né? Nós temos uma economia de mercado. Mas de fato, né, esses países nórdicos, eles têm em comum, tá, a questão do estado de bem-estar social, né, baixa concentração de renda em mãos de poucos, imposto de renda progressivo, e essa é a característica fundamental que nos leva a chegar um pouco a essa afirmativa, que obviamente merece, né, estudos mais aprofundados, né, eles possuem grande quantidade de cooperativas, né, grande quantidade de empreendimentos que têm processo de gestão democrática. Tá? Se a gente pegar aí a Finlândia, né, é aquele país que tem proporcionalmente a maior quantidade de cooperativas do mundo. E também tem, né, e aí vem todos aquele rol, né, de atividades bem-sucedidas, né, inclusive a melhor educação do mundo, reconhecida aí pela Unesco, né, OCDE e várias organizações internacionais. Né. A gente entende que essas atividades coletivas realizadas aí no processo produtivo, né, de forma democrática, tem muito a ver com isso. Né? Bom, a economia solidária tem aí 3 tripés básicos, né? Geração de trabalho e renda, desenvolvimento econômico e projeto político de sociedade. Quer dizer, desde o início, lá atrás, quando a gente começou essa discussão, esses 3 tripés foram levantados. No entanto,
né, o que mais nós procuramos desenvolver, por motivos óbvios, óbvios diante da crise econômica, foi a questão da geração de trabalho e renda. Tá? Agora falta a gente desenvolver desenvolvimento econômico e projeto político de sociedade. Né? Pelo tempo eu não vou poder me aprofundar muito nisso, mas tá? Um dos aspectos mais significativos que a gente pode e deve fazer uso das ações da economia solidária diz respeito às compras públicas. Tá? As compras públicas que hoje movimentam cerca de 10% do PIB a nível nacional. Né? Se a gente consegue criar mecanismos, né, para que os poderes públicos constituídos aí adquiram os seus produtos a partir da economia solidária, né, isso é um ápice. Essa discussão já vem há muitos anos na economia solidária. Né? Na nossa Conferência Nacional de Brasília de 2014, isso realmente ganhou uma projeção muito grande. No entanto, né, os nossos empreendimentos ainda não estão preparados para atender as demandas do poder público. Então a gente tem aí muitas coisas para avançar, para chegar no nível em que a gente possa fazer aí as compras públicas, né, como algo que realmente possa dar grandes contribuições ao avanço da economia solidária. Né? Eu queria aqui me ater um pouquinho à questão de como alguns empreendimentos que são significativos na economia solidária estão sofrendo sérias ameaças. Né? Nós temos aí a questão dos catadores de materiais recicláveis. Nesses últimos 1 ano e meio, órgãos, né, como a Abrelp é uma associação brasileira dessas empresas de limpeza urbana que atuam a nível de Brasil. Tá? São empresas que realizam a limpeza urbana dos municípios e que formam uma verdadeira máfia. Tá? E esses órgãos, né, que tem aí em alguns municípios os maiores contratos, né, contratos milionários, tá, estão começando a se articular agora para avançar rumo à questão, inclusive, da coleta seletiva. Por que eles estão querendo competir com os catadores? Porque a coleta seletiva passou a ser um negócio altamente rentável. Com a logística reversa, para vocês terem uma ideia em termos de valoração, né, nós temos aí, o que é a logística reversa? Né? A logística reversa é um processo que obriga que os fabricantes, né, que estão aí lançando embalagens na praça, tenham que retirar da praça, tá, essas embalagens, né, e recolocar novamente no processo produtivo. Então essa é uma obrigação que as empresas têm. Hoje quem está fazendo esse trabalho são os catadores. Por esse motivo, tá, quem tem que receber pela logística reversa são os catadores. Né? No entanto, o que está acontecendo? Né? Empresas, para poder fazer aí a compensação ambiental dos seus passivos, chegam a pagar 500, 700, R$1.000 por tonelada. E para os catadores, eles pagam 40, 50, 60 reais. Né? Então, na medida que a logística reversa possibilitou um aumento muito alto, né? Porque com a comercialização, em média, as cooperativas ganham cerca de R$500 por tonelada. Tá? Então, eles triam material, comercializam e ganham R$500. Tá? Agora, com a logística reversa, esse valor, tá, aumenta substancialmente. Por esse motivo que a Abrelp se uniu com a Fiesp, tá? Eles estão aí fazendo todo um estardalhaço a nível estadual, tá? Para poder participar desse universo. Tá? E qual é a tendência? Retirar os catadores desse processo. De que forma que isso está acontecendo? Nós temos aí, né, vários aterros sanitários no estado de São Paulo. Nesses aterros sanitários, tá, estarão sendo montados, e já foram montados vários galpões de triagem. Nesses galpões de triagem, quem estará trabalhando? Empregados, trabalhadores das empresas de limpeza urbana. Tá certo? Então, se eles forem competir, né, com os catadores, com máquinas de última geração, realmente complica a vida dos catadores no futuro próximo. Tá? Isso está acontecendo com os catadores
mas também tende a acontecer com a agricultura familiar. Nós estamos vendo aí os graves problemas que estão acontecendo aqui nessa região e também em todo o Brasil, relacionado aí com a questão do PAA, né? De repente, com esse governo golpista aí, nós tivemos uma diminuição substancial de recursos. Tem muitos empreendimentos relacionados à agricultura familiar que estão aí graves problemas, perecendo, né, em função dessas questões. Eu acho que durante o debate a gente pode estar continuando. Tá? Obrigado. Obrigada, Adolfo. E agora, então, a gente vai passar a palavra para o Arilton. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a professora Isabela, quero cumprimentar meu amigo Sandro, cumprimentar o Adolfo, cumprimentar o Leopinho. Também agradecer o convite, viu, Isabela, pelo participar do segundo COMPES. Para nós é com muito orgulho que nós estamos aqui debatendo e revendo, né, amigos, amigas, que nós nos encontramos aí por esse Brasil afora, fazendo debate do tema do cooperativismo solidário ou do tema da economia solidária. Então, a gente fica muito feliz de estar participando aqui hoje. Pode passar? Então, para nós, gente, eu comecei aqui a apresentação. Na verdade, a nossa apresentação ela tem 18 slides, mas na verdade a gente vai pular vários slides para respeitar o tempo. E na verdade, fique a apresentação, né, que as pessoas possam aí também usufruir, olhar, se possível, aproveitar algo. Então, para nós, é uma recomendação 93 da OIT, que é bastante interessante. Uma sociedade, para se construir, né, uma sociedade equilibrada, precisa da existência de setores públicos e privados, fortes, e um forte setor cooperativo, mutualista e outras organizações sociais e não governamentais. Isso coloca para nós onde nós vivemos, infelizmente, né, uma política de retrocessos conquistados ao longo de décadas pela classe trabalhadora, e esse retrocesso que nós estamos vivendo no Brasil, e não tão somente no Brasil, na América Latina também se passa, visto nossos amigos e amigas argentinos que também passam por um processo cruel, né, devastador. Então nós dizemos que nós vivemos uma crise política ética, de princípios, onde a sociedade, infelizmente, apoiada por um capitalismo invisível, pela grande mídia, onde, além de tudo isso, se divide a sociedade no ganha-ganha, né, e criando o que está se passando no Brasil. Estamos dizendo que é tipo um jogo Corinthians e Palmeiras. Eu sou corintiano, mas respeito os palmeirenses. E respeitar os palmeirenses, nós conversamos da vida política, do que passa ao nosso redor, o que passa na nossa cooperativa, mas isso não está se passando no Brasil. Então nós vivemos um momento crítico da nossa sociedade, não tão somente no Brasil, mas na nossa América Latina também nós vivemos momentos muito difíceis, onde houve conquistas, pode passar, ao longo de décadas, por conta de todo um processo onde foi eleitos, né, presidentes, presidentas, uma plataforma política defendendo o modelo de desenvolvimento onde o trabalhador é o centro do país, no setor de desenvolvimento. Ou seja, não tão somente o capitalismo pelo capitalismo, mas um processo, um projeto de inclusão social e disputando qual modelo de sociedade nós estávamos ou que nós queremos construir. Então, esse é o debate que está colocado para nós. Então aqui, hoje, viu, Ademar? Eu conversei aqui com meu amigo Sandro do IPEA. Quem é o Arildo, né? Quem é o Arildo? Eu nem falei, é o Unicopas. Nós estamos organizados, então, depois de muitos anos de debate, de construção, porque cada um de nós, cada uma das nossas instituições tem as suas vaidades particulares. A
partir do momento que nós vamos conversando uns com os outros, nós vamos deixando de lado a vaidade por uma construção coletiva. E o Brasil precisa passar por esse debate. Não é independentemente dessa eleição. Depois eu vou entrar, não é o voto útil. Nós temos que escolher que modelo de sociedade nós queremos. De novo, não é o Palmeiras e Corinthians. E não é na bala que se resolve as coisas. Se resolve no diálogo, na construção civil, na construção de que modelo de sociedade nós estamos construindo e discutindo. Portanto, a Unicopas é a organização, então, da Unisol Brasil, da Conclave do MST, da Unicatadores e da Unicafes. São instituições, algumas bem históricas, como a Conclave de 1990 e poucos. As outras instituições, ela já é da redemocratização, que já vem aí a partir de 2000, dos anos 2000. Então, a partir dessas instituições, de um diálogo nacional, nós resolvemos constituir a Unicopas. Porque anteriormente cada um de nós ia com um projeto apresentar, né, Ademar, o nosso companheiro e grande amigo Gilberto de Carvalho, né, quando estava ali na Secretaria-Geral da Presidência da República. E depois de muitos anos nós dissemos não, nós temos um projeto comum, um projeto de construção de um modelo de sociedade, um projeto que a partir da inclusão de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, e nós optamos pela economia social e solidária, independentemente da sua construção, da sua forma jurídica. O mais importante é que se pratique a autogestão na sua forma plena. Isso para nós é mais importante do que a própria forma jurídica por si só. Então, aqui muito rapidamente, por que economia solidária? Porque é através do trabalho associado, reciprocidade e solidariedade, a autogestão operária, podemos ir passarei alguns, como eu disse, o IPEA tem essa capacidade, excelente capacidade para elaboração e ler os números, os números por si só, eles não falam, eles não têm ação, mas o IPEA consegue dar ação a partir de uma leitura de trabalho com os dados. Então hoje, como eu disse, esse mapa Hungria de 2014 e 2017, muitas das pessoas conhecem esses dados. 815 milhões de pessoas no mundo passam fome, a fome está aumentando de novo, afetando aí 11% da população. E no momento da colheita desse dado, mais de 200 milhões de pessoas estavam desempregadas. Esse número provavelmente tem aumentado. Pode passar. E por que apoiar a economia solidária? Porque na nossa própria Constituição, eu só vou dizendo, gente, vou passar, ela vai ficar aqui à disposição, porque a nossa própria Constituição Federal, ela diz isso no seu artigo 13, e no seu artigo 5º, ali é bastante importante, a criação de associações e, na forma da lei, e de cooperativas, independe da autorização, sendo ali vedado a interferência estatal em seu funcionamento. Mas, infelizmente, a gente ainda tem interferência, Por exemplo, existe outra organização, que você precisa pedir licença nas juntas comerciais para se registrar, para constituir uma cooperativa. E também é cartorial, porque você precisa registrar seus atos constitutivos. Então a gente precisa, a Constituição Federal foram sábios os legisladores, mas na prática, dentro da burocracia da mesma, da burocracia do Estado, nós ainda encontramos barreiras, e que dificilmente não é tão fácil quebrar as barreiras ao longo dos anos constituídos dentro do Estado. Essa é uma barreira que nós vamos superar, tá bom? E no artigo 146, estabelece normas gerais de materialização tributária, que diz o seguinte, o Estado tem que fomentar. O Estado, ele é um grande fomentador, ele tem o potencial, ele tem que fomentar. Por que fomenta multinacionais, dando carência de 20 anos, isentando de impostos, muitas vezes é a questão da guerra fiscal, mas por outro lado é muito pequeno o que se coloca de fato em prol da economia solidária. Então esse é um debate que nós, enquanto sociedade civil organizada, temos que estar unidos mais do que nunca para fazer esse debate. Meus amigos e minhas amigas, o Estado ele está em disputa a cada segundo, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal. Portanto,
nós, da sociedade civil organizada, nós temos que, de fato, discutir projetos, apresentar projetos e cobrar projetos. Né? E saber votar. Esse é o grande debate. Né? Quem ganha administra, quem perde fiscaliza. É meio chulo o termo perder, né? Perder. A sociedade nunca deveria perder. Deveria ser composições de forças para que nós possamos obter, ou ter, ou construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. É esse o debate que eu quero fazer, estou fazendo, queremos fazer com os nossos netos e deixar uma sociedade melhor do que nós encontramos e passamos. Esse é o debate. E a economia social e solidária, a economia solidária, a economia popular, a economia dos pobres, adjetivos, nomes. A pergunta é: como dar o salto? A gente vai ficar tantos slides que a gente entra no debate. Como dar o salto? Porque eu digo para vocês com muita tranquilidade e respeito quem me contestem e diz que estou errado. Estava falando ontem e posso ser que estou totalmente errado. Hoje no Brasil nós temos três, eu vou dizer tipos, está na minha linguagem para vocês dizer. Nós temos três tipos de empreendimentos. Tipos não é o nome. Estão qualificados, acho que é o nome. Nós temos empreendimentos que necessitam fortemente do apoio das incubadoras. Né? De apoio daqueles empreendimentos ou daquelas organizações, não interessa qual, que possam ajudar a elaborar um plano de viabilidade, que possam agregar as pessoas olhando a vocação local, né? Olhando qual é a vocação, o que é possível construir a partir do local. Então, existem esses empreendimentos que estão se constituindo e precisam, de fato, um forte apoio do Estado, enquanto fomentador, como dinamizador da economia, enfim. Uma segunda classe também é feio falar classe, né? Um segundo tipo de empreendimento já acessa políticas públicas, ok? Já acessa, já tem seus equipamentos, ok? Seja pela forma do Pronaf, seja pela qualquer forma de organização, seja catadores, seja pequenas cooperativas de crédito. Hoje está difícil construir cooperativas de crédito, né? Porque o Banco Central, né? As pequenas têm que se incorporar às grandes centrais, né? Porque senão passa a régua, Basileia 3, etc. Então, esses empreendimentos necessitam disso. Estão neste patamar. Já acessam e já geram trabalho, geram renda e já tem uma pequena distribuição que não seja necessário nesse segundo nível de empreendimento. Aí sim. O terceiro nível de empreendimento são aqueles que tiveram acesso a políticas públicas, que conseguem escrever um plano de viabilidade, vende PA, vende PENAI, vende para o mercado comum e ainda exporta. Nós temos esses três tipos de empreendimentos que têm todas as características da economia social e solidária, da economia solidária, nesse grande universo. Nós temos empreendimento da economia solidária, do qual eu faço parte, estou lá há 32 anos e 20 anos de sócio cooperado, que é o Sistema Uniforja, Diadema, São Paulo, onde nós chegamos a faturar 260 milhões no ano. Com a crise, esse ano nós vamos chegar a 140 milhões de faturamento. E que já distribuiu igual a Volkswagen, Mercedes, Ford e Banco do Brasil. Que para nós não é PLR. Para nós é o pé de frango, é o nome do PLR de fim de ano. Já chegou a 19 mil reais. Tá, isso aí é uma outra história, outro dia a gente conta. Tá? Nós pegamos essa empresa, ela era quebrada, etc. Na caminhada, nós arrematamos isso em leilão por 25 milhões. Foi o Lula e o Alckmin na época. Abril de 2003, cortaram a faixa e nós pagamos o primeiro empréstimo, contraímos um segundo de mais 27 milhões, pagamos o segundo, pegamos o terceiro, estamos terminando o terceiro, total geral, nós já pagamos 82 milhões de investimento nessa cooperativa que é nossa. 221 sócios hoje e 100 trabalhadores seletistas hoje. Eles estão pedindo probatório, aprenderam em Mondragão em 1998, aprendemos na Lega Coque, na região da Emília-Romagna, na Itália, etc, etc. E a gente continua, estamos atravessando a crise. Atravessando. Estava comentando antes.
quando a gente estava do lado enquanto era trabalhador, muitas vezes a gente fazia greve, né? Mas sem saber de fato os momentos cíclicos, né? que o país atravessa, que o mundo atravessa. Mas o empresário brasileiro, com muito respeito a todos nós aqui, não empresário, as cooperativas, as agroindústrias, que esteja formado como cooperativa, passa também por um momento crítico, porque está extremamente fechado no investimento, né? Pede CLD até da mãe, do filho, do pai, do irmão, do parente, porque estrategicamente o BNDES não é emprestado para cooperativa e nem para pobre, então cria burocracia, está totalmente fechado. Então os empresários brasileiros, as cooperativas totalmente 100% brasileiras da indústria também passam por um momento de grande dificuldade. Quanto tempo falta? Eu vou pular bastante, eu quero chegar na Unicopas. Então aqui, ó, isso aqui é muito legal, que foi falado ontem, Ademar. Eu peguei aqui, gente, isso aqui é muito importante para nós, amigos e amigas, para quem é pesquisadores, extensão. Eu não lembro o primeiro nome aqui, pedi para o Léo, quem está na primeira fase, depois tem extensão, né? Perguntei para o Léo ali, tem extensão, pesquisa, extensão e ensino. Então, ontem foi falado muito legal. A gente faz malabarismo na vida, quando você tem um projeto, né, um projeto socialista, né, um projeto socialista, progressista, de tirar milhões e milhões de pessoas da miséria, porque não é importante que o vizinho está na miséria, porque isso aumenta a criminalidade, aumenta o desalento, né? Você não constrói um país, você não constrói uma sociedade com tanta disparidade e desigualdade social que nós vivemos no nosso país. Você não constrói, leva-se anos. Então, dentro das oportunidades, o Ademar está ali, mais outros amigos, Ana do B e outros, participaram dessa fase. Então, muitas das vezes, o programa de economia solidária, desenvolvimento, que falar entre nós aqui, nós também, e hoje não existe mais, meus amigos e minhas amigas, não existe mais conselho funcionando, não se chama mais conferência neste país. Então não tem como a sociedade civil organizada fiscalizar, participar, né? e pautar, porque ela por si só não tem condições neste momento de fazer essa luta, de fazer esse embate. Então, quando nós fizemos os planos, e muita gente que está nessa sala participaram, muitas vezes nós vimos como oportunidade de incluir, né, Ademar, dentro da temática, discutido nos conselhos, discutido nos interconselhos, isso é muito importante, a participação da sociedade civil organizada, nós íamos introduzindo, colocando, né, do jeito que fosse possível, a temática, com maior abrangência possível, com maior abrangência de ministérios, para incluir a economia social e solidária, a nossa querida economia solidária brasileira. Para que ela, de fato, nesses 10, 12 anos, pudesse dar mais um salto. Porque, gente, vamos ser honestos, a gente roda esse Brasil todinho, do Iapó para Chuí. Tem muita coisa em pé, tem muita agroindústria em pé, vai ter muita luta. Não volta atrás. Porque essas que nós construímos, onde os trabalhadores e as trabalhadoras conseguiram se organizar, gerar trabalho, gerar renda, o que estão fazendo com nós é uma tremenda sacanagem. Mesmo que tenha o PA, tenha o PENAI, simplesmente eu saco, eu tiro o dinheiro, passando rápido. Então, dentro desse todo esse programa, vai ficar aqui, nós tentamos inserir. Pode passar, o tempo está nos matando. Aqui eu vou passar, gente, em relação ao PA e PENAI. Acabou o PA e o PENAI. No estado de São Paulo vai ter uma chamada boa, né? Arroz, feijão, e leite e banana. Graças a Deus que tenha tomado que todos, né, os nossos que necessitam, não só vendendo para o atravessador, né, mas também que possa participar e ter essa garantia das compras institucionais. Aqui eu não vou falar, pode passar, por favor. Os avanços e desafios da economia solidária, o tempo está indo, né? Os avanços e desafios, então, o fortalecimento organizativo da economia solidária, adesão, né, de governos de perfil democrático e popular, já falei isso, não quero ser repetitivo, né? Diálogo de convergência com os movimentos sociais. Gente, nós temos que falar com a minha pequena empresa, gente, não me joga no sapato aí não, viu? Nem tênis. Nós temos que dialogar também com eles. Eles são nossos inimigos, eles são nossos adversários, que muitas vezes é familiar. Também que eles mandam um trabalhadorzinho ali, outro lado, hein? Mas geralmente é de base familiar. Esses não são nossos inimigos, não são inimigos de classe. E muitas vezes nós se fechamos, Ademar, para nós mesmos e não queremos fazer o diálogo. Esse é um ponto. O segundo ponto que nós devemos buscar,
e nós já estamos fazendo, é um diálogo com o mundo sindical. Nós temos que fazer um diálogo claro com a classe trabalhadora. Qual que é o diálogo claro? Caminhamos para onde somos todos trabalhadores, independentemente se nós estamos no formato cooperativa ou não. Se as pessoas não se sentem, enquanto classe trabalhadora, e a nossa classe média tem esse problema, e nós, da esquerda mais progressista, também não conseguimos fazer esse diálogo com a classe média. Porque a classe média quer fazer a concessão para a classe A. Né? Se existe classe, né? Existe o capital do trabalho. Porque nas escolas, desde pequenininho lá da roça, né? A gente estava comentando, para você entrar no mérito aqui, você tem que estudar o seguinte, ou tu vai trabalhar, né? Nos grandes bancos estatais, ou tu vai prestar um concurso público, mas nunca disse que tu pode se organizar de uma forma cooperativa, numa forma associativa, que isso você ganha escala na compra, na venda, né? Na distribuição, enfim, isso não é passado. Nós temos que romper essa barreira se nós queremos, de fato, construir uma sociedade diferente. Volta só um pouquinho ali. Desafios, eu vou passando, eu vou deixar aqui, pode ser prejudicado, mas eu vou deixar, meu amigo vai falar, ele tem esses dados melhor do que eu, Beia, o Rodrigo pode passar. Então, assim, as principais dificuldades do empreendimento de economia solidária, isso aqui é conhecido, a maioria dos pesquisadores, enfim, quem faz extensão, que trata do tema da economia solidária. Só que hoje nós temos outras necessidades, não são mais as mesmas necessidades de 2011 e 2014. As necessidades hoje são outras. Muito rapidamente aqui, a gente tem alguns empreendimentos, que é assim, hoje o Léo pode entrar depois desse tema, que são as certificações participativas. Ok? Isso vale, é reconhecido pelo mapa, ok? Só que alguns empreendimentos para exportarem, que agrega valor de 30% e de fato agrega, precisam de certificações, IBD, uma flora que é paga, né? As visitas, etc, etc. Então hoje a necessidade desses empreendimentos que estão na classe 2, que eu disse, na qualificação 2, já são outras necessidades, que não são as mesmas de 2011 e 2014. Falta 5 minutos, pode passar, por favor. Então, gente, na questão do golpe institucional não vai dar tempo, 5 minutos, mas volta de novo, se coloca todo o ideal neoliberal, Estado mínimo para os pobres e máximo para as elites, reforma trabalhista e perda de direitos históricos, não vou entrar no mérito. As pessoas falam que isso não tem impacto, isso tem impacto direto. Não tem na economia? Tem. Porque a partir do momento que você tem 14 milhões, 28 milhões, 50 milhões, 60 milhões entre desempregado e trabalho precário, você abaixa o poder de compra. Abaixando o poder de compra, abaixa o poder dos nossos empreendimentos também, né? De vender, comprar, de fazer negócio. É a roda. Né? Se não gira, não tem condições de avançar também. Pode passar 5 minutos, dá nada, viu? Aqui, gente, é muito rápido. A gente tenta mostrar o que é possível. Aqui a gente pegou a lei orçamentária de 2017 da PILOA, 2018, os dados são da CONTAG. É muito triste quando a gente olha. Pegou do INCA, por exemplo. Obtenção de terra para a reforma agrária.